Vamos ver aqui, o Tony de Paula assume que a direita blefou demais contra Lula. Vamos ver. Mas vamos lá, cara, a gente tá numa toada também, Calejão, não sei se você tem acompanhado, de gente jogando a toalha. Não sei se você reparou. Tivemos o Constantino, já meio lamurioso, dizendo que, olha, Magnitsky aí no Brasil não surtiu efeito. O brasileiro tem aquela tendência de respeitar ou não determinadas leis. Tanto que aqui tem conceito de lei que pega e que não pega. Sim. Isso. E quando a lei é colocada no país a moda caralho, como foi a Magnitsky, aí que não pega mesmo, entendeu? Nem entre a elite vai olhar, foda-se. Se o criador da parada falou que tá errado, então foda-se, né? E aí depois tivemos o Ottoni, você chegou a ver o Ottoni, não? Vi também. O Ottoni, vocês falaram ontem aqui do Ottoni? Puta, Helder, eu não sei se foi aqui ou no N1. Eu sei que eu falei em algum momento, cara, mas eu acho que foi no ICL isso aí. Tá, depois eu vou até então mostrar o Ottoni aqui. Eu tô até cansado de concordar com o Ottoni de Paula em 2020. Não, tá foda. Eu já concordei umas 3, 4 vezes nos últimos meses aí. É difícil, né, mano, você reconhecer que o Ottoni de Paula tá certo, né? Mas difícil. Não tem jeito, né? Fazer o quê? Quando o cara acerta, independentemente de... Ele mudou, né? O Ottoni fez um reposicionamento, digamos assim, ao longo dos últimos meses. Nem sei dizer se é oportunismo, se não é e tal. Mas eu vi uma manifestação, ele no caso da chacina eleitoreira lá do Castro, que ele me parecia... Ele soava genuíno, Helder. E ele estava falando, o senhor não sabe porque não foi da minha igreja que eu tive que consolar pai que perdeu o filho na operação. E ele falou que 4 pessoas da igreja morreram. E eu senti... Ele estava genuinamente tocado. Eu posso estar sendo enganado também no processo, mas naquela ocasião ele me pareceu legítimo, cara. Ah, sim. Não, mas eu acredito que sim, porque ele sentiu na pele algo próximo dele, né? Quando fica próximo demais, assim, aí às vezes a pessoa pode até mudar de opinião. Acontece pro bem ou pro mal, mas acontece sim. Então a gente teve isso daí, que a gente vai mostrar daqui a pouco, e tem também o Paulo Figueiredo, dizendo que o Bolsonaro, na atualidade, ele não tem condições de liderar a extrema-direita. É evidente, né? Primeiro porque ele está preso, então não tem condições nenhuma de liderar a extrema-direita neste momento. E segundo, que há todo um interesse de tentar ocupar o espaço deixado vago por ele. É evidente, ninguém vai ficar chorando até 2026 por conta da prisão do Bolsonaro, a não ser os filhos dele. De resto, as pessoas têm que fazer o quê? É como disse o Blairo Maggi, as pessoas fingem que estão tocadas com a prisão porque precisam dos votos dos bolsonaristas em 2026. Mas não é como se as pessoas estivessem ligando, não. Porque o Bolsonaro preso atrapalha menos do que ele solto, na verdade. O nome Bolsonaro é forte, beleza. Mas o Bolsonaro solto falando bosta e fazendo aqueles acordos errados que ele faz politicamente atrapalha bem mais. Vamos ver o Paulo Figueiredo aqui primeiro, então. Condições, preso sob tortura, não tem condições de liderar a direita no Brasil nesse momento. E eu tenho dito isso de forma bastante clara. O presidente, neste momento, é uma vítima. O Helder me faz rir pra refém cacete nesses tempos. Que está sendo torturado. Nenhum refém tem condições de liderar nada. Então, o presidente Bolsonaro precisa ser, neste momento, protegido por aqueles que representam o seu movimento. Paulo, só preciso fazer uma intervenção aqui, porque o ex-presidente Bolsonaro, ele foi submetido a um exame de corpo de delito que não constatou nenhum tipo de lesão, que não constatou nenhum tipo de violação à sua integridade física, e você falou em tortura, as condições às quais ele está sendo submetido agora, em termos de instalações, também não denotam uma condição desumana. Então, você pode qualificar melhor o que você quer dizer com tortura? Claro, o conceito de tortura psicológica é um conceito amplamente documentado de forma acadêmica que não passa por nenhuma violação física. Você tem várias técnicas psicológicas de submeter alguém a um ambiente de tortura, inclusive uma ameaça constante de ser submetido a um mal que é fora
da lei. Eu não tenho a menor dúvida que o presidente Bolsonaro tem uma lógica muito bem planejada ao longo desses últimos 3 anos. E é hoje no qual ele se encontra. Hoje a ameaça é, se você não se comportar direitinho, e se você talvez não nomear os candidatos à sua sucessão que nós queremos que você nomeie, você será enviado para Papuda. Você vai perder o benefício de estar dentro da Polícia Federal. Ora, como é que alguém se sustenta numa situação dessa? Ninguém aguenta 3 anos disso. Nestas condições. Olha, eu já vi gente aguentar em condições muito piores, viu? E ninguém nunca se preocupou, Calejão. Cá entre nós, a gente tem que lembrar sempre que ninguém nunca se preocupou com situação de presidiário aqui no Brasil, dentro da direita. É a primeira vez que eu vejo eles se preocuparem com direitos humanos, com questões de integridade física dentro do sistema carcerário. Nunca antes na história do Brasil eles se importaram com isso. Muito pelo contrário, eles achavam que o preso não podia ter dignidade nenhuma. O próprio Sargento Faur sempre disse, se na cela tem 340 e dizem que tem superlotação, é mentira. Se tem 340 é porque cabe em 340. Agora o jogo mudou. Agora a história mudou. E eles apelam para esse papo de tortura, para esse papo de perseguição, para esse papo de, nossa, é uma covardia o que estão fazendo com o Bolsonaro. Não importa se você é de direita ou de esquerda. Importa sim, claro que importa, sempre vai importar se você é de direita ou de esquerda, tá? Principalmente no que diz respeito à hipocrisia da direita num assunto como esse. Então importa sim. E outra coisa, mais transparente e mais recursos que alguém poderia ter, como teve no caso do Bolsonaro, eu acho que é difícil um processo aqui no Brasil se submeter a esse dispositivo de clareza sobre o que a gente está vendo aqui no momento em relação à prisão do Bolsonaro. Pelo contrário, os processos aqui no Brasil são bem meia boca, cara, são tudo tocado de qualquer jeito, em alguns casos, principalmente se envolver faccionado, se envolver fudido. Cara, ninguém teria esse direito à ampla defesa, muito pelo contrário, o cara estaria preso provisoriamente, sem nem oferecer risco para a sociedade. O cara que bateu a carteira no semáforo, que roubou um celular. O cara às vezes vai preso provisoriamente, vira faccionado lá dentro e ninguém liga. E agora esse chororô do caralho. Antes da gente comentar aqui, vamos ver o Ottoni também, que eu tô cansado de concordar com o Ottoni, mas ele vai além na crítica dele, né? E aqui sim, uma crítica justa. E fala sobre a questão de blefar. Questão de tic-tac, de xadrez 4D, aguarde mais 72 horas. Ele percebeu que isso daí se desgastou e não deu certo. Como não vai dar certo também, essa história de que o Bolsonaro é refém, de que o Bolsonaro está sendo torturado, que o Bolsonaro é um coitado perseguido, não vai dar certo. Não vai dar certo. E isso faz barulho nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no TikTok. Fora disso, meu irmão, ninguém está falando de Bolsonaro. Vamos olhar aqui o Ottoni comentando sobre esse blefe. Cada fake news que o bolsonarismo produz enfraquece a direita brasileira. Por quê? Porque, olha, cadê Trump? Cadê o tarifaço? Sabe, o tic-tac, xadrez 4D, a gente blefou muito. Tudo bem que numa jogada você blefa, mas blefar o tempo todo do jogo, não é? Porra. Falar uma coisa e na prática o povo está vendo uma outra postura. Isso vai enfraquecendo. Bolsonaro está preso e não está tendo comoção. As pessoas elas não estão indo na rua, tá certo? Houve mais comoção quando o Lula foi preso do que agora com o Bolsonaro. Por que isso? Parte disso é culpa daqueles que, inclusive, estão nesse parlamento, produzindo ilusões. Agora é uma nova ilusão, que é a tal anistia ampla, geral e restrita. Nós vamos aprovar. Estamos constrangendo o presidente da casa, Hugo Mota, que não vai colocar essa pauta. Felizmente ou infelizmente, eu digo que essa pauta não é uma pauta do povo brasileiro. Cada fake... Isso aí. Calejão, aí a gente vê que o blefe o tempo todo não dá certo.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!